Say hi! Vamos conversar um pouquinho comigo? Gente, eu tava aqui fazendo o meu trabalho para gestão de carreira e empreendedorismo e na primeira aula que eu fui assistir essa cadeira, eu senti que ela ia bater em mim de uma forma diferente. Eu esperava um pouco mais da cadeira, mas eu sabia que uma hora ou outra ela ia pegar de uma forma diferente em mim. Porque fala muito sobre quem você é e o que você quer e essas coisas de planos. E eu tô num momento bem complicado, pra não dizer conturbado, tendo que reavaliar tudo e recalcular rotas e repensar mil coisas e, enfim. Aí hoje eu comecei a fazer um trabalho que é pra falar sobre você e para falar sobre missão de vida e sobre projeção de carreira e sobre todas essas coisas. E eu comecei a falar sobre mim, né? E de onde eu vim, e quantos anos eu tenho, e a faixa etária é uma coisa que tá começando a pegar um pouco em mim, porque como vocês bem sabem, aos 20 e tantos anos, parece que todo mundo já tá com a vida toda encaminhada, e a minha tá bem longe disso. Isso começa a pegar a gente, né? Enfim, mas eu sei que tem muita gente aí nesse barco. E comecei a falar sobre mim, sobre todas essas coisas, larará, e aí tem a questão da missão de vida, né? Pede pra falar sobre a missão de vida. E eu comecei a escrever, e eu tava aqui escrevendo, e é um fato que eu posso estar perdida em muitas questões, mas se tem uma coisa que eu sei, que eu sinto, e foi até uma coisa que eu coloquei aqui, é que eu tenho certeza que eu não vim bocuda desse jeito à toa, sabe? É como se a comunicação, de alguma forma, ela tivesse muito intrínseca em mim. E ela é uma das minhas poucas certezas dentro da minha questão profissional. E aí eu pensei, por que não vir falar sobre isso aqui? Sobre missão de vida, sabe? Sobre quantas vezes a gente para pra pensar no que a gente é bom e pro que foi que a gente veio fazer, né? E aí eu coloco essa missão, não é. E aí eu vejo que aqui também é sobre isso, mas não é nem na questão profissional, é mais na questão da vida mesmo, né? Como diz, missão de vida. É porque aqui fica meio ambíguo. E eu acho que é isso, cara. Acho que não vinha assim, não vi tão falante, não vim tão fácil de me comunicar e de me expressar à toa. Eu acho que é basicamente isso. E aí, quando eu falo de projeção, e foi nessa hora que eu parei, eu não sei. Eu não sei. E aí, eu fico pensando, se eu aos 25 não sei sobre projeção, como querer que alguém que esteja aos seus 20, 21 anos saiba? Tipo, como? É muito louco isso, mas de certa forma isso não é errado, porque a gente tem que começar a viver, né? A gente tem que começar a vida adulta de alguma forma. Mas, por exemplo, ai, onde que você se vê daqui a 10 anos? Gente, eu não sei onde eu vou estar daqui a um ano. E eu sei que é importante você pensar nisso. Eu não tô questionando se isso é bom ou ruim. Não é importante. Mas, sabe, são perguntas muito difíceis, muito complexas. E pra mim, nesse momento, muito mais ainda, sabe? Mas é basicamente isso. Eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja comunicando, sabe? Que não seja criando e, e todas essas outras coisas. E todas essas outras coisas que envolvem comunicação e que envolvem criar, sabe? Eu acho que é por isso que eu meio que tô me sentindo sem rumo, porque dentro do que eu fazia na minha carreira de trabalho, né? Que agora eu tô em pausa, é, de certa forma era comunicando, mas era de uma forma diferente, entendeu?
não existia uma liberdade criativa, até porque eu não tava falando sobre mim, era sobre todo um brand, toda uma coisa que é muito amarrado e que tem que ser mesmo, sabe? Mas, não sei, acho que eu tô passando por uma crise de, nossa, eu não consigo fazer outra coisa senão sobre mim, sobre o que eu acredito, sobre as minhas coisas. E eu não acho que todo mundo precise ser assim, mas eu sou, sabe? E eu acho que também existe uma cobrança muito grande em você se desprender do eu. Mas e se eu pudesse não me desprender do meu eu e tornar isso vendável, rendável? Enfim, eu tô com um projeto novo agora. É, fiz toda uma marca, toda uma coisinha. E aí eu me sinto empolgada em comunicar, em fazer acontecer, sabe? Porque é uma coisa minha, é uma coisa que eu pensei. E dentro dessa cadeia também tem muito sobre o teu perfil, né? E eu vejo que meu perfil é esse, cara. Meu perfil é sobre a minha criação, sobre as minhas coisinhas. Sei se isso sou egoísta, mas é basicamente o que eu tenho descoberto. E, enfim, eu só queria dividir isso com vocês, até porque eu falei que eu queria ser muito mais frequente aqui, e aí hoje eu me deparei de que já faz quase um mês do meu último vídeo. E não é assim que é pra funcionar. Então, nossa, me deu na telha, eu vim sem maquiagem, com o cabelo lavado mesmo. Eu acho que da outra vez eu também tava com o cabelo lavado, tipo, o outro vídeo que não foi o dele. Mas é isso, sabe? Tipo, se desafiando e falando. E é isso, gente. Queria muito dividir isso com vocês sobre essas questões, de você ter que se encontrar e saber onde você vai estar e projetar, e que isso não é fácil, mas que de certa forma eu acho que eu comecei aqui dizendo que eu tô muito perdida, mas eu acho que eu nem tô tão perdida assim, porque eu consegui me expressar aqui pra vocês, né? E é isso, gente. Vamos acompanhar aí como é que vai ser esse ano. Se Deus quiser, vai ser um ano bom. Tchau!